Bem, se vocês me seguem já há algum tempo, sabem o quanto eu adoro este género literário, eu adoro thriller, principalmente os thrillers psicológicos, eu simplesmente perco-me. E então eu achei que seria giro trazer aqui os thrillers que eu fui lendo recentemente, sendo que eu vou primeiro começar a falar dos que gostei menos para os que gostei mais. Em primeiro lugar, um livro que eu vi muito em todo o lado e estava muito entusiasmada para ler, Uma Luz no Escuro. Ele foi finalista para melhor thriller no Goodreads no ano passado. Neste thriller, a nossa protagonista é Chloe, é uma psicóloga bem-sucedida, está noiva de um homem maravilhoso. Muito aquele clichê da vida perfeita de uma pessoa traumatizada, profundamente traumatizada, no caso da Chloe. Isto porque quando ela tinha 12 anos, há 20 anos atrás, o pai dela assassinou 6 adolescentes e neste momento está preso, mas ela nunca conseguiu superar totalmente do impacto que aquilo teve na vida dela e na personalidade dela. Então ela é uma protagonista que, apesar de ter muito sucesso aos olhos dos outros, ela debate-se com muito trauma. Começam a acontecer de novo, agora que se aproximam os 20 anos da condenação do pai dela, vários assassinatos de outras adolescentes, e ela começa a acreditar que aquilo está relacionado com os assassinatos do pai. Então ela começa a ficar realmente perturbada com isto. Eu achei que o livro era super previsível, sei lá, desde as primeiras 5 páginas eu já sabia que isto ia acontecer e foi de facto o que aconteceu no final do livro. Portanto, em relação a plot twists, reviravoltas, não contem muito com isso, ou pelo menos para mim foi super previsível. Ainda assim, eu dou o mérito à autora, porque isto foi o primeiro livro dela e nota-se claramente que ela faz uma boa construção das personagens, principalmente no aspecto psicológico, mas lá está, eu fiquei um bocadinho desiludida porque o plot, para quem realmente gosta muito de ser surpreendido e de plot twists, não é por aí que vão ler este livro. No entanto, está bem construído, é muito viciante desde as primeiras páginas e é um livro que se lê muito bem. A Nossa Casa, de Lois Candlish, foi outro livro que eu quis muito ler, mal soube do lançamento. Estava muito entusiasmada, a premissa do livro parece-me espetacular, mas aquilo que me fez gostar menos dele foi que não foi exatamente aquilo que eu procurava. Eu pensei que fosse um thriller doméstico, mas muito com aspecto psicológico, e este é um livro mais para quem gosta até de policial, mistério, tipo, descodificar o que é que se está a passar, mas não tem aquele peso que nos perturba. Imaginem vocês um dia chegarem à vossa casa, que compraram com o vosso marido e vivem lá com os vossos filhos, e estão pessoas a mudar-se para a vossa casa porque dizem que compraram a casa. Vocês ficam tipo, what the fuck? As vossas coisas não estão lá, o vosso marido não vos atende, os vossos filhos não estão lá. O livro começa de uma forma épica, adorei, fiquei mesmo tipo, what the fuck is happening here? Mas depois a autora levou o livro todo para um lado que eu não estava nada à espera. O livro vai ser-nos contado através da perspectiva da esposa e do marido em 2 formatos muito interessantes até. Ela vai falar num podcast, vai explicar o que é que aconteceu, a forma como o marido a enganou e a colocou numa situação complicada. E o marido, nós vamos perceber que ele fugiu, que ele está ali numa situação complicada, de muita pressão. Várias vezes ele menciona que se quer matar. É um livro muito mais de drama familiar do que propriamente thriller, e foi por isso que eu não gostei assim tanto dele. O livro seguinte, O Pior dos Nossos Medos, do Alex Finlay. Eu também nunca tinha lido nada deste autor e fiquei até com alguma curiosidade de ler mais coisas para saber se o formato acaba sempre a fórmula por ser a mesma ou não. Achei interessante a premissa deste livro. Nós aqui vamos acompanhar o Matt, que é um estudante universitário em Nova Iorque. Ele já está ali numa situação complicada porque anos antes o irmão mais velho, em adolescente, foi considerado culpado do assassinato da namorada, portanto está preso atualmente, apesar de sempre se ter dito que ele era inocente, inclusive até se fez um documentário a tentar defender que o miúdo sempre foi inocente e foi condenado injustamente. E agora ele recebe uma chamada a dizer-lhe que a família dele, os outros 2 irmãos e os pais, estavam de férias no México e que foram encontrados todos mortos. É obviamente uma chamada muito complicada, vai ali mexer com muitas coisas, como vocês devem imaginar, é assim mesmo uma tragédia à séria. E ele começa a perceber e a desconfiar que as mortes dos pais não foram só uma tragédia, mas que foram assassinatos. E começa a achar que isso tem relação com o facto do irmão ter sido preso e preso injustamente. É um livro interessante, cola-nos desde a primeira página.
Tem muito luto à mistura, portanto é um bocado difícil nesse sentido, porque há muito sofrimento do protagonista. O plot twist, mais uma vez, não me apanhou, eu já estava à espera, mas foi um livro que eu gostei, colei completamente e devorei. O Apartamento de Paris, da Lucy Foley. Eu já tinha lido um livro da autora anteriormente, acho que foi o Guest List. Gostei muito na altura da escrita, mas o final deixou-me mesmo, tipo, estragou a leitura para mim, achei super previsível. E então fui para este livro já assim um bocado de pé atrás de vou gostar da escrita em si, mas o plot vai ser parvo, na minha opinião. Então eu já ia um bocadinho reticente. Neste livro nós vamos acompanhar a Jess, que é uma jovem inglesa problemática, digamos assim, e ela vai ter a Paris com o meio irmão. Eles vêm de uma família assim um bocado desestruturada, e vai ter com o irmão o apartamento dele. O irmão tem assim uma vida até com algum sucesso. Só que quando ela chega ao apartamento, o irmão simplesmente deixa de lhe responder às mensagens, deixa de lhe atender as chamadas. Ela entra no prédio e ela fica em casa do irmão e ela percebe que, ao longo que o tempo passa, o irmão realmente desapareceu. Não é uma questão dele não querer falar com ela, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastro, ninguém sabe dele, ninguém sabe o que é que aconteceu. E à medida que o tempo passa, ela vai ficando naquele prédio e ela começa a perceber-se que os moradores daquele prédio são todos muito, muito estranhos. Todos eles teriam um motivo aparente para serem os responsáveis pelo desaparecimento do irmão. É um livro em que ela vai tentar descobrir o paradeiro do irmão e com isso vai descobrir uma série de segredos destes moradores do prédio. Eu gostei muito deste livro, diverti-me muito ao ler, estava literalmente louca a consumir o livro. Achei o plot twist não surpreendente, mas algumas reviravoltas apanharam-me mesmo e eu fiquei tipo, what? Nunca na vida eu ia pensar isto. Gostei muito e quero mesmo continuar a ler mais coisas da autora porque eu gosto muito da escrita e gosto muito do género. Adorei. Outro thriller, este sim, psicológico, super tenso, super inquietante que eu li foi A Minha Adorável Esposa, da Samantha Dowling. Eu acho que nunca li nada dela também. E ele foi um best-seller e foi o melhor thriller da Amazon há uns tempos. Esta capa a mim deixou-me tipo, não vou gostar muito disto. E eu fiquei tipo literalmente desde a primeira página, What the fuck is happening here? que é isto? Nós percebemos claramente na primeira página que os protagonistas são completamente apanhados da cabeça e eu adorei isso. Isto fala basicamente sobre um casal de jovens americanos, uma família com 2 filhos super normais, que têm um pequeno fetiche em comum. Eles gostam, ambos, juntos, de raptar jovens mulheres e matá-las. Como podem imaginar, isto é mesmo super creepy, porque nós vamos acompanhar aquilo que vai na cabeça do marido. Desde a primeira página nós conseguimos perceber claramente que o homem é um predador e está tipo à caça. É super, super tenso, super creepy, incrivelmente bem escrito. O final tem um plot twist que eu meio que já esperava, mas a forma como a autora o expôs, incrível. Se tiverem a oportunidade, leiam. Eu mal posso esperar que alguém adapte isto porque vai ficar um filme do caraças. Outro thriller que eu li assim super, super fininho, isto lê-se tipo numa tarde, é A Noite é um Jogo, da Camilla Lackberg. Eu gosto muito, muito da escrita da Camilla Lackberg. Apesar de que nos últimos anos ela passou assim mais para um thriller quase tipo em que as mulheres dominam o mundo. E até o meu favorito dela até agora, acho que até foi A Princesa do Gelo, que se não me engano, se não foi o primeiro que ela escreveu, foi um dos primeiros. Eu adorei esse livro, tipo, mudou completamente a minha imagem do thriller e eu já o li mesmo há muitos anos, há 10 anos. E então fiquei naquela de, olha, a noite é um jogo, vamos ver sobre o que é isto. Isto aqui centra-se numa noite de passagem de ano, um grupo de 4 amigos jovens, em que cada um deles tem assim um segredo, esconde um segredo muito pessoal, muito dark. E eles, nessa noite, a jogarem a verdade e consequência, vão trazer as coisas, a verdade ao de cima e vão ter consequências que vão culminar, obviamente, em tragédia e vão mudar para sempre a vida de todos eles. Estas personagens são tão twisted, são pessoas claramente com imensos problemas psicológicos, imensos traumas. 4 jovens ricos da Suécia, nós passamos a ver 4 psicopatas. Efetivamente, as ações deles são doentias e é muito rápido, ainda por cima o livro é muito pequenino, portanto isto quase que parece um conto. Se nunca leram nada da Camilla Lackberg, é uma boa estreia porque é realmente impactante e assim percebem logo se gostam ou não gostam da escrita da autora, porque ele é muito fininho, lá está, lê-se muito bem e assim se gostarem podem ler outras coisas dela. E em primeiro lugar, um livro que infelizmente em Portugal não teve a capa que merecia, porque a capa original, eu vou deixar aqui,
é simplesmente linda de morrer, eu adorei. Infelizmente em Portugal a capa eles não reproduziram a original, fizeram esta aqui. Eu acho que este livro com outra capa venderia muito mais, mas passando à frente, que Thriller foi provavelmente um dos thrillers que eu li este ano mais perturbadores. Tipo, eu literalmente estava a ler e a comentar com as pessoas à minha volta: não, vocês têm que ler isto, porque isto é too much. A nossa protagonista na impostora é Marisa. A Marisa é uma jovem mulher que é marcada, ela tem um trauma de abandono muito grande, porque foi abandonada pela mãe enquanto criança, a mãe fugiu com a irmã, e ela neste momento até está num bom período da vida dela, está muito feliz porque está super apaixonada pelo namorado. Eles compraram uma casa, ela também descobre que está grávida, só que o namorado começa a ter alguns problemas financeiros, ela também é ilustradora de livros para crianças, portanto não é rica, e então eles tomam a decisão, até por causa da questão da gravidez, de colocar um quarto na casa deles a alugar. Decidem então partilhar a casa com uma mulher jovem e parece tudo correr às mil maravilhas até ela começar a agir como se a casa fosse dela e não deles, a tratar o marido como se fosse marido dela e ela não uma hóspede, e começa a ser super estranho para a Marisa, principalmente porque ela está grávida. Ela também sente que hormonalmente aquilo está a mexer com ela e a trazer muitas coisas do passado dela, portanto há ali uma parte em que ela até se sente uma estranha na própria casa, tipo, ela não quer estar a incomodar a mulher que vive lá. Depois cria-se um ambiente super estranho de flerte entre ela e o marido e ela quase que se senta mais. Mexe-lhe completamente com a cabeça, ela começa a achar que ela é que está maluca, e isto também tem um plot twist, tipo Gone Girl, em que nós ficamos tipo... No shit. A mãe do namorado dela é também uma personagem super assustadora, porque nós percebemos claramente desde as primeiras páginas e desde as primeiras interações que a mulher é uma narcísica, ela é completamente doente. Aliás, este livro causou-me uma inquietação crescente à medida que foi avançando. E depois nós chegamos ali a uma parte em que começamos a perceber as coisas, mas mesmo assim é tão creepy, porque nós não sabemos como é que as coisas vão acabar e a qualquer momento pode haver ali um plot twist que vai estragar tudo outra vez. Então adorei, cria-nos realmente uma sensação de inquietação, de ansiedade gigantes, está muito bem escrito. Fala também muito sobre o papel da mulher e para quem tem gatilhos com a gravidez, com a maternidade, não sei até que ponto é que este livro é aconselhável, porque de facto vai tocar aqui mesmo em muitas questões sensíveis, mas eu adorei, porque lá está, fez aquilo que eu gosto num thriller psicológico, assustou-me verdadeiramente. Digam-me aqui em baixo, por favor, se já leram algum destes livros, se não leram, se ficaram com curiosidade de descobrir algum, se leram algum que eu não falei aqui, digam-me aqui em baixo se vale a pena ou não. Beijinhos e até para a semana.